é ser cheio do Espírito Santo. É ser cheio da presença de Deus, é ser cheio da glória de Deus. Porque quando nós estamos cheios da presença de Deus, não há distância, não há problema, não há leão, não há tempestade que possa nos abalar, que possa fazer com que nós percamos a nossa fé. Aleluias, amém? Vamos ler Atos 6. Depois nós iremos para Atos 8. Amém? Glória, que você possa navegar no oceano do Espírito. Você já imaginou o oceano do Espírito, a dimensão de você navegar em Deus e experimentar o extraordinário de Deus? É isso que os servos dele experimentaram, o extraordinário, porque eles viviam mergulhados no oceano do Espírito. E onde é esse oceano do Espírito? Esse oceano do Espírito é no Senhor. Esse oceano do Espírito é em Deus, é em Deus, é em Deus. Aleluia. Atos 6, amém? Depois nós vamos para Atos 8. Glória a Deus. Vou ler o Atos 6 só para a gente compreender um pouco do Atos 8. Amém? Vamos ler. Todos encontraram? Uns ajudem os outros, aqueles que não estão conseguindo encontrar. Amém? Glória a Deus. Você pode dar glória, você pode dar aleluia. Afinal de contas, você está na casa do seu Pai. Aleluia. Vamos ler. Aleluia. Vamos ler. Ajuda. Quer ajuda aí, Sérgio? Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Vamos todos ler junto, né? Participar do pão junto, né? Na ceia fala que nós esperemos uns pelos outros para que juntos nós possamos participar. E a palavra de Deus é pão para as nossas vidas. Então, nós possamos, todos aqueles que têm acesso à palavra, que possa, né, ler conosco. Você que não tem Bíblia, quiser ler com alguém aí, se aproxime de um irmão que não tem Bíblia. Mas vamos participar todos do pão, amém? Glória a Jesus. Vai dizer assim, glória a Deus, esperar ali que os irmãos encontrem. Vamos ler todos juntos, né? Atos 6, depois 8. Capítulo 6, amém? A partir do versículo 1. Vai dizer a instituição dos diáconos. Mas, pastora, a senhora vai pregar sobre missão e por que isso? Vamos lá, nós vamos entender agora. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe. Fala, Filipe. Amém. E Prócoro, e Nicanor, Timão e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os que apresentaram antes dos apóstolos, e estes orando lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém. E crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Capítulo 8, a partir do versículo 26. Glória a Jesus. Filipe e o eunuco etíope. E o anjo, vou esperar que todos encontrem, tá, tudo certo. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe,
ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que ele era este: foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe abriu a boca e, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui a água. Quem pede que seja eu batizado? E disse Filipe: é lícito, se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos as águas, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Felipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades que chegou a Cesareia. Amém? Pode se assentar. Textão, né? Pastor hoje resolveu ler, mas eu não vou pregar o tanto que eu li. Mas vamos lá, né? Para a gente entender um pouco sobre a vida de Filipe, nós vimos aqui, quando nós lemos no capítulo 6 a respeito da instituição dos diáconos, ali a igreja ia crescendo em Jerusalém, e as circunvizinhanças, os povos, muitos outros povos também vinham crendo em Cristo Jesus. E chegou um momento que a obra do Senhor alguns ficaram, digamos assim, por tantas pessoas para serem cuidadas, uns ficaram mais de lado do que as outras. E ali aquele povo grego que começaram a servir a Deus, também vendo o cuidado dos irmãos de Jerusalém para com as viúvas daquele lugar, foram questionar, porque as viúvas das cidades deles também não estavam sendo tão bem assistidas quanto as viúvas que estavam em Jerusalém. Então eles foram questionar, foram cobrar para que algo fosse feito, para que algo fosse realizado a favor daquelas viúvas, porque elas também conheceram Jesus, né? Muitas delas, e elas também precisavam do zelo da igreja, da atenção dos irmãos da igreja. E ali os discípulos, né, do Senhor, qual estava ali na direção da palavra, da pregação, do cuidado, falou assim: vamos chamar a multidão dos discípulos, e é necessário que a gente indique, que a gente envie pessoas capacitadas para fazer esta obra, porque a palavra, ela é preciso que a palavra continue sendo pregada. Mas esses, quando forem, né, eu entendo dessa forma, que quando esses forem escolhidos, eles também não somente cuidarão da causa das viúvas, dos pobres, mas eles também irão e pregarão a palavra do Senhor. Porque quando o Senhor nos chama, Ele nos chama só para uma coisa. O propósito de Deus é maior do que os meus, os sonhos deles é maior do que os meus, os projetos de Deus é maior do que os meus e que os seus. Muitas das vezes eu vou achar que eu vou para um lugar que eu vou fazer somente uma coisa, mas lá eu vou encontrar tantas outras coisas mais para que eu possa fazer, para que eu possa realizar, para que pessoas sejam alcançadas e o nome de Jesus seja glorificado. E aqui nós vimos, né, que eles dão uma ordem a escolher 7 varões valorosos. Varões, primeiramente, que sejam cheios do Espírito Santo, varões de boa reputação, de boa índole. É aquele varão que passa e todo mundo fala: lá vai um homem de Deus. Igual Eliseu passava lá de frente à casa da viúva, e ele dava exemplo de crente, e a viúva falou, a sulamita que não tinha filho, e ela vai falar o quê? Vejo que ali vai um grande homem de Deus, né? Então ali, assim também deveria ser a reputação daqueles que representariam a obra de Deus e Cristo, naquelas circunvizinhanças onde eles seriam enviados para cuidar daquele povo que não estava sendo tão bem assistido. E vai dizer a palavra que eles falam: varões de boa reputação. Segundo, cheios do Espírito Santo e de sabedoria.
aos quais constituamos sobre si importante negócio. 3 coisas: boa fama, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Porque sem essas 3 coisas não tem como fazer a obra de Deus. Sem essas 3 coisas não tem como você ir no lugar, e se você não tiver um bom testemunho, alguém olhar para você como referência. Não. Você tem que ter a boa fama. Você tem que ter um diferencial. Qual é o diferencial na vida do crente? O diferencial na vida do crente é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Aquele que governa, aquele que guia, aquele que coloca as palavras na sua boca. E sabedoria. A sabedoria vai me conduzir a hora de eu falar e a hora que eu devo me calar, como eu devo proceder com A e com B, porque as pessoas, elas não são iguais. Então a sabedoria, ela me direcionará, eu terei sabedoria para falar com cada um de acordo com a sua personalidade. Então não adianta eu lidar com o irmão João Gabriel de uma forma e achar que eu vou lidar da mesma forma com a irmã Adriele. Eu tenho que ter sabedoria para lidar com o irmão João Gabriel da forma como ele é e lidar com a irmã Gadriele da forma como ela é, porque senão as coisas irão se chocar. Por isso, boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e ter sabedoria. É 3 coisas que o crente tem que ter na sua vida para poder exercer a obra do Senhor na face da terra. Não tem jeito, não tem como, porque o Espírito Santo é poder de Deus. Ele é o poder de Deus liberado sobre a vida dos crentes. Tanto é que lá em Atos 2, vai dizer, enquanto eles estavam ali reunidos, porque Jesus falou assim, vocês vão para o templo, porque vai chegar um momento que vocês serão revestidos de poder. Que poder é esse? O poder do Espírito Santo de Deus. E o que é que faz o poder do Espírito Santo de Deus na minha vida? Ele me dá graça, poder e autoridade para falar de Jesus. Ele tira o medo do meu coração. Ele tira o medo do seu coração. Sabe por que muita gente olha para você falando de Jesus e fala assim, eu não tinha coragem. Você tem coragem? Aí você vê o corajoso lá falando, passando por algumas situaçõezinha, mas ele não está nem aí. Ele é corajoso. Por quê? Porque ele é cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é poder e ele é sabedoria. Amém? Por isso, revestir de todo poder. Depois que os discípulos, eles foram revestidos de poder, receberam o Espírito Santo, no templo, no cenáculo, eles saíram para pregar a palavra de Deus. Amém? Então, aqui essas são as exigências. E no meio desses 7, ali eles encontram, vai dar a lista daqueles que foram encontrados, homens de boa fama, né, de boa reputação, homens que cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo. E entre eles está Felipe e também está Estevão, até que nós já estudamos sobre Estevão na escola bíblica dominical, um homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Não é verdade? Porque para falar de Jesus, irmão, tem que ter fé e tem que ter o Espírito Santo, tem que ter graça, tem que ter poder de Deus. Porque se você não tiver o Espírito Santo na sua vida, você não dá conta de falar de Jesus. Se você não tiver o poder de Deus na sua vida, você não dá conta de abrir a boca e falar, vai ter um culto lá na igreja hoje, vai lá, comparece lá. Quem te faz ter coragem e autoridade para abrir a boca, para convidar alguém para um culto, não é de você não, irmão. Porque nós somos fracos, mas o Espírito Santo que habita em nós, nos faz chamar, fazer o convite a alguém. E vai dizer a palavra que está entre eles Filipe. Filipe foi um dos escolhidos para fazer esta obra. Quer dizer, então, ele foi achado um bom, porque é sinal que ele tinha boa fama. Vamos lá, boa fama. Ser cheio do Espírito Santo e sabedoria. Vamos fazer assim, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Vamos lá? Boa fama, cheio do Espírito Santo e sabedoria. É isso que ele tinha, né? É isso. Foi encontrado nele esses requisitos. Foi encontrado em Filipe esta exigência. Foi encontrado nele. E ele foi escolhido ali, ele também recebeu a oração de imposição de mãos. Diz que eles foram escolhidos e os discípulos ali oraram por eles. E eles saíram
para fazer a obra que eles foi designado por Deus. Eles nem falam assim, eu não vou, né? Eles falam assim, não, eu fui escolhido, eu vou. Você dá conta? Eu fui escolhido, eu vou. Tem uma obra difícil ali. É longe daqui, porque eles tinham que caminhar, ó, de 2 pezinhos. Não tinha carro não, viu, irmão? Ó, no máximo uma carruagem, de vez em quando aparecia uma carona, né? Talvez. A gente vai saber, né, como é que eles andavam. Mas eu acredito que eles andavam distante. Se nós formos observar, eles estavam onde? Jerusalém. Quando aqui no capítulo 8, quando nós vamos ler sobre Filipe, ele está em Samaria, pregando a palavra e dando atenção àqueles que precisavam de um socorro. Ele está o quê? Disponível. Outra coisa, ele tem disponibilidade. Você tem disponibilidade? Você tem disponibilidade? Filipe tinha disponibilidade. Ele tinha disponibilidade. É para ir, vamos. É para fazer, vamos fazer. É para buscar, nós busca. É para levar, nós leva, sabe? Ele tinha disponibilidade. Você tem disponibilidade? Se te chamarem hoje para uma obra, você vai? Você deixa tudo e fala assim, eu vou? Seja sincero. Aí você vai perguntar, onde é? Vai demorar quantos dias? Como é que faz? Né? Como é que é? Tem casa para dormir, comida para comer? Eles não fizeram essa pergunta. Eles foram na dispensação do Espírito Santo. Eles foram confiando que lá onde eles iriam chegar, Deus enviaria a providência necessária, onde eles receberiam o socorro de Deus. Amém? E vai dizer a palavra que eu acho mais lindo que Filipe está ali. Está tranquilo até, né? Fala assim, estou aqui, estou pregando a palavra, estou assistindo os órfãos, as viúvas, estou cuidando de todo mundo, estou ganhando as almas, porque fala que muitas pessoas foram agregando a igreja, estou ganhando as almas para Jesus, está tudo certo, tenho intimidade com Deus, tenho a graça de Deus na minha vida, tá bom, estou em Samaria, por aqui eu vou ficando. Mas aí tem um momento que Deus olha para Filipe e fala assim, ó Filipe, envia o anjo lá, Filipe, é o seguinte, desce para Jerusalém, pela banda do sul por ali. E o anjo ainda dá o endereço, por que estrada Filipe tinha que descer. Por que lugar Filipe tinha que descer. Você já prestou atenção que muita coisa acontece com você? Você está fazendo, você está aqui hoje e você fala assim, não, eu vou para casa. De repente você desvia no meio do caminho, pega outra estrada totalmente diferente e acontece algo, você encontra alguém, talvez que você nunca via, fazia tempo que não via, aí de repente você começou a falar de Jesus para essa pessoa. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é intencional. Ele tem a intenção de usar você para fazer a obra na vida de alguém. Se for necessário ele fazer você mudar de caminho, pegar um caminho mais distante para você chegar na sua casa, talvez ele até permita que um ônibus quebre no meio do caminho para você pegar outro ônibus e chegar a alguém e você evangelizar alguém que estava no outro ônibus porque ela estava precisando, aquela pessoa estava precisando. Deus é um Deus que ele tem a intenção de ter um encontro com o ser humano. Ele tem a intenção de nos aproximar dele. E vai dizer a palavra que o anjo aparece e Filipe fala assim, ó Filipe, desce a Jerusalém para Gaza, vai para a banda do sul, o caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Filipe, vai lá. Filipe perguntou, não, Senhor, o que é que tem lá naquele deserto? Você viu Filipe perguntando? Jesus dá o anjo dá as dicas para Filipe. Olha, você vai pela banda do sul, pelo deserto. Lá vai ter um deserto. Quem é que quer passar por deserto, lugar longínquo, não tem água, não tem... Tudo estranho. Ninguém. Talvez seria o caminho mais difícil. Talvez seria o caminho mais perigoso. Talvez seria o caminho mais complicado para Filipe ir. E Filipe foi. Ele nem perguntou nem por quê, nem para quê. Ele ouviu o anjo, a direção que o anjo deu, e ele seguiu ela. E ele seguiu a direção que o anjo deu a ele. E pronto. Ele não titubeou, ele não questionou, ele não perguntou o que ele iria fazer por aquela estrada onde havia um deserto, não.
Mas o nosso Deus, ele tem a intenção de ter um encontro com o homem. E muitas das vezes a maneira que Deus vai ter um encontro com o homem, meu filho, é através de mim e através de você. É através da minha vida que Deus vai ter um encontro com outra pessoa. Porque Deus vai usar quem na terra? É eu e você. Somos nós que Deus irá usar na terra para encontrar o perdido. Para encontrar o desinformado. Para encontrar aquele que está com dúvidas. Para esclarecer as suas dúvidas. E vai dizer a palavra que ele está indo, né, a caminho. Aí ele se levantou e foi. E o que ele fez? Se levantou e foi. Ele se levantou e foi. Se você ouvir uma voz do céu no pé do teu ouvido, fala, Marquinhos, vai agora, você vai para Formosa. Uai, irmã Alice, tá conectada aí? Marquinhos, você vai para Formosa. Né? Você vai pegar a estrada aqui, você não vai pelo caminho de Planaltina de Goiás para Formosa, não. Você vai de Planaltina de Goiás para Planaltina, vai dar aquela volta todinha e você vai chegar em Formosa. Você ia? Você ia? Não, né? A pé? Ah, não vai não. Né? Não vai não. Mas aí sim, mas só qual a diferença? É ser cheio do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo? Se você é cheio do Espírito Santo, você vai. Se eu for cheia do Espírito Santo de fé, eu vou. Mas se eu não tiver cheia, Eliana, quando eu pensar essa caminhada todinha e os perigos pela estrada, meu amigo, é provavelmente que eu diga não. Não é verdade? Você iria, Neide, daqui para Água Fria, pela estrada de chão de pé? Não iria, né? Muito difícil, naqueles matos, perigoso, né? Seria difícil. Mas se Deus quisesse usar você para encontrar um perdido no meio da estrada, que estava procurando Jesus, né? É dessa forma que Deus vai trabalhar, Ele vai nos usar. Mas Felipe levanta e vai. Ele não reclama, ele não pergunta nem por quê e não para quê. E ele vai. O que é que ele encontra? Ele está descendo, né? Para Jerusalém. Lá vem quem? O eunuco. Um homem poderoso. Ele tinha até uma carruagem. E Felipe de pé. Pensa. Lá vai, quem sabe ali, Eudes está ali subindo. O Eudes está descendo. O monte do Britador ali, né? Naquela pista. E lá vai uma carruagem. Eudes está de pé. Lá vai uma carruagem com alguém interessado, lendo a palavra, mas não compreende. Alguém que quer encontrar, está precisando ser encontrado pelo mestre. Mas Eudes está descendo. E aquela pessoa, ela está subindo. Aí o Espírito diz para Eudes, Eudes, corre. Alcança essa carruagem e vai falando com ele. Você pensa? Filipe também tinha o quê? Preparo físico. Ele estava acostumado a pregar. Ele estava acostumado a andar. E isso não lhe fora pesado. E vai dizer que ele encontra o eunuco no meio do caminho, na volta. Ele voltando, ele indo para Jerusalém e o eunuco voltando. E o Espírito de Deus vai falar para ele, encosta. Encosta nessa carruagem aí. Ele não falou assim, ó, sobe na carruagem, não. Você entende o esforço? O esforço que nós temos que fazer para levar a palavra ao outro. O Espírito vai dizer, olha, encosta, corre e encosta nele. Encosta nele, cola nele. Imagina a carruagenzinha, né? Ele na contramão, subindo, ele estava descendo, estava tranquilo. Agora ele tem que subir morro acima. É o Eudes, né? Não tinha nem uma garrafinha de água, será? Né? E ele vai pregar, ele vai observar que aquele homem, ele está lendo o livro do profeta Isaías. Ele vai primeiro ouvir o que aquele homem está lendo em alta voz naquela carruagem. Porque aquele homem, ele foi para Jerusalém para adorar. Ele ouvia falar de Deus. Mas ele não ouvia ainda falar de Jesus.
Ele ouvia falar de Deus, mas ele não ouvia ainda falar de Jesus. E ele vai voltando de Jerusalém. Mas ele está lendo lá no profeta Isaías, a parte que nós lemos. Ele foi levado como a ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Né? Nós conhecemos essa passagem que fala a respeito de Jesus. Quando Jesus ele estava sendo levado para o Calvário. Que Jesus ele apanhou, ele foi cuspido, ele foi humilhado. Mas em nenhum momento ele abriu a boca dele para maldizer ou para se arrepender daquela grande obra que ele estava realizando, porque ele estava levando sobre os ombros dele, naquele lugar, naquele madeiro que ele carregava, ele levava os meus erros, meus pecados, as minhas falhas, as minhas doenças, tudo estava sobre ele. E ele não abre a boca, Jesus ele não vai abrir a boca, porque ele lembra de mim e de você, porque ele sabe que se ele abrisse a boca, a obra da redenção cairia por terra. A obra da salvação cairia por terra. Por isso vai dizer, ele foi levado como ovelha muda, porque a ovelha, quando ela vai ser morta, ela vai muda. Ela sofre muda. E assim é o Senhor. Só que ele não compreendia. Ele lia, mas ele não compreendia aquilo que ele estava lendo. Aí o Deus do céu envia um anjo, manda Filipe, e Filipe vai, no meio do caminho, o Espírito de Deus continua trabalhando e fala, Filipe, é agora. É agora, nós temos que entender o momento. O momento era aquele, Filipe andou. Quando chegou no lugar, o Senhor falou assim, é agora, corre lá. Você já ouviu a voz de Deus? Você está ali, né, fazendo algo, e ali você vai observando algumas coisas, e chega um momento de você abrir a sua boca e você explicar algumas coisas a respeito do céu para alguém. Vai chegar um momento que você vai de ônibus para um lugar, para o outro. Vai chegar um momento que você vai pegar o mesmo ônibus com a mesma pessoa sequentemente várias vezes. E você vai se aproximando daquela pessoa. Você vai observando a vida dela. E ela vai expondo as suas necessidades. Vai chegar um momento que o Espírito de Deus falou assim, é agora. Esse é o momento, fala de mim. Revela quem eu sou para ele. Talvez ele ainda não compreendeu, mas você é o instrumento que eu quero usar para que eu me revele a ele, para que eu me revele a ela. Amém? Quem é instrumento aqui? Quem se deixa ser usado por Deus? Quem aproveita as oportunidades aqui? É aproveitar a oportunidade. Irmão, nunca acho que se alguém se aproximar de você é por acaso. Deus vai colocar as pessoas no seu caminho para você o apresentar a elas. Você é a própria bênção na vida delas. Você entende isso? Você é a própria bênção na vida das pessoas. Ah, mas eu não sou de fazer amigos. Não estou falando de amizade. Eu estou falando de evangelizar, de levar Jesus. Talvez você vai com essa pessoa no ônibus uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Na 5ª vez você evangeliza ela e cessa seu encontro com ela. Muda o seu horário, muda tudo. O intento de Deus foi só você levar a palavra. Você vê, se nós formos observar aqui. E ali ele vai questionar de quem se fala, de que esse profeta está falando. Ele começa a questionar e Deus falou assim, vai Filipe, solta. Revela para ele qual é o plano de salvação. Revela para ele o maior plano, que esse aí é o plano de salvação. Aí Filipe vai cheio de poder, cheio do Espírito Santo, abrir a boca. Aquele que crê em mim, fluirão como rios de água viva. Você está me entendendo isso? Né? Jesus vai dizer, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem creu no Evangelho? Quem acreditou no Evangelho aqui? Então de você tem fluir rios de águas vivas.
Porque se essa água viva que sai de você, sabe o que é essa água viva que sai de você? A palavra de Deus. Vai fluir rio de águas vivas. E essa palavra que sai de você vai alcançar o outro e vai trazer vida. Vai trazer vida para o outro que talvez estava sem dar credibilidade mais na sua história. Não dava mais, não tinha talvez esperança para continuar. Então aquele que crê, bebeu da água da fonte, que acreditou, o Senhor fará nós como os rios de águas. Para quê? Essa água vai se derramar onde, irmão? Essas águas vivas que saem do seu interior, elas estão derramando aonde? Aonde que está derramando? Se de fato eu creio, se de fato eu falo, se eu amo ao Senhor, se de fato eu tive um encontro com Deus, houve uma transformação, houve uma regeneração, aonde é que eu estou derramando esta água? Ou eu cessei a fonte, tampei a fonte, né? Então Filipe, ele vai fluir rios de água viva, rios da palavra, e ele vai apresentar Jesus para aquele eunuco. Imediatamente, o eunuco, ele crê. Ele recebe aquela palavra. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar, só que ele não tinha compreendido de fato. Mas aí vem Filipe, com propósito, com a intenção. Nosso Deus, ele é intencional. Ele tem a intenção de encontrar com o homem para salvá-lo. E naquele encontro do eunuco com Filipe, foi o momento da salvação daquele eunuco. Deus queria salvar aquele homem. Deus queria fazer uma obra na vida dele. E quem foi que Deus usou para fazer a obra na vida daquele homem? Filipe. Assim como Deus pode olhar para mim e para você e falar, eu vou te usar para fazer a obra na vida de alguém. Você entende isso? Mas é necessário que nós estarmos nos parâmetros que o Senhor exige que nós estejamos. É necessário que nós possamos estar buscando essa fonte. Nós estamos buscando a presença do Espírito Santo. É buscar o Espírito Santo para as nossas vidas. Porque é Ele que nos fortalece. É Ele que nos ajuda. É Ele que coloca as palavras nas nossas bocas. Não é de você. Não é de você. Talvez alguém fale assim, mas como é que eu vou falar? Pregar para alguém? Como é que eu vou evangelizar alguém se eu não sei falar? Mas aquele que habita em você, palavras na sua boca. Aquele que habita em você te capacita a falar. Você já percebeu em algum momento da sua vida que você fala coisa e fala assim, meu Deus, como é que eu falei aquilo? Da onde veio aquela palavra? Como é que eu consegui? Sabe o que é isso? O Espírito Santo de Deus fluindo através de você. É o Espírito que é do céu, que conhece a necessidade do outro. Entende? Tem alguém que fala assim, nossa, eu conheci ali um pastor, uma pastora, que ela chegou lá em casa, falou tudo, a minha vida toda, falou tudo que eu precisava ouvir. Aquele pastor conhecia a vida dele? Aquela pastora, aquele homem conhecia a vida dela? Não! Sabe quem conhece a vida do ser humano? O Espírito Santo de Deus. Por isso ele vai usar quem se dispor para falar, para dizer. Sabe quem é que conhece o nosso interior? Só Deus. E Deus que sonda o nosso coração, o coração do homem, o coração da mulher. E quando nós vamos evangelizar, flui de nós palavras. E essas palavras vão de encontro àquela necessidade. E o outro vai dizer, parece até que foi Deus. Meu irmão, não parece não, foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus.
que te usou para fazer o extraordinário na vida daquele homem, daquela mulher, para trazer esperança para a sua vida, para trazer esperança para a sua alma, para trazer mudança, para trazer regeneração, para trazer transformação de vida. Jesus vai dizer, olha, sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus, sem a presença do Espírito Santo, eu não faço nada, irmão. Nada. A glória é dele, a honra é dele, o poder é dele, tudo por ele, para ele são todas as coisas. É ele que faz. Se eu prego a palavra para alguém e aquela pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é Jesus que fez a obra. Eu só dei lugar para o Espírito Santo trabalhar. Eu só dei lugar, foi o que Filipe fez, né? E vai dizer a palavra que o eunuco entendeu a mensagem, recebeu a mensagem, e ele vai fazer uma pergunta. Peraí, você não vai embora assim, né? Vamos concluir essa obra. O que me impede de ser batizado? Tem alguma coisa que me impede de ser batizado? Felipe vai falar assim, não, só que você confesse Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Ele falou assim, esse é o problema? Não tem problema, dá nada não, eu confesso, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Ele morreu na cruz no meu lugar. Eu creio que Ele morreu para me dar vida e vida com abundância. Eu creio, eu quero ser batizado. Eu creio, eu recebi, eu compreendi a mensagem. Que Ele morreu na cruz do Calvário, levou sobre Ele as minhas dores, as minhas enfermidades, e pelas pisaduras que Ele sofreu, eu sou sarado. Ele fez isso por mim. A condenação, não há condenação em quem está nele, não há. Então eu creio. O eunuco, lá dos etíopes, lá longe, ele ouviu, ele entendeu e ele recebeu. Aí ele declarou, e Felipe falou assim, aí passou por um tempo, ele falou assim, ali tem uma água que me impede de ser batizado. Aí Felipe, já que você declarou, já que você crê, vamos descer e vamos batizar você. O batismo. Felipe, o eunuco e o Espírito Santo e o céu só. Para que melhor? Vai descer as águas, aquele homem, ele vai ser batizado. Deus vai usar Filipe ali como instrumento. E ele recebe o batismo. Quando ele é batizado, cadê Filipe? Gente, isso é grande demais. Cadê Filipe? Eu creio que o Espírito de Deus tomou aquele homem também. Porque sabe o que aconteceu? Filipe, ele foi trasladado. Gente, isso é grande demais. Isso é muita comunhão. Isso é muita intimidade com Deus. Isso é viver de fato para Deus. Eu estou aqui em Planaltina de Goiás. Saio daqui para um caminho desértico para encontrar uma alma que Jesus me direcionou. Chego lá, eu concluo a obra. O Espírito de Deus me pega daqui, me leva. E me leva, é trasladado. Ele é tirado do lugar. Filipe é levado para outro lugar. Ele não se encontrava mais junto com aquele eunuco. E ele foi pregar em Azoto. Enquanto ele ia indo, ele ia pregando a palavra. Sabe qual foi a reação do eunuco quando procurou Filipe? Ele continuou, sabe o quê? Alegre, jubiloso, contente. Ele não ficou perguntando, e agora? Cadê Filipe? Filipe tem que cuidar de mim. Filipe não sei o quê. Não. De fato, ele recebeu a palavra, se alegrou, foi para casa contente e alegre com o encontro que ele teve com Deus no caminho. Ele não precisou de Filipe para carregar ele, não, irmão. Ele voltou para casa com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não ficou agarrado na barra da saia de Filipe.
Nós prega e vai. Quem conclui a obra é o Espírito Santo de Deus. Eita, Jesus, já passou, foi do horário. Nós prega e vamos. E quem entendeu a mensagem não precisa ficar na barra da saia do outro. Ele tem intimidade suficiente agora para buscar a Deus. Ele tem intimidade suficiente agora para clamar, para Deus trazer resposta. Você entende isso? E Filipe foi. E o eunuco foi para sua casa feliz também. Encontrou Jesus. Quem sabe ele se tornou um grande missionário na Etiópia. Quem sabe ele não ganhou lá o povo de Candace para Jesus. Porque isso é sobrenatural. Isso é grande demais. Você entende isso? Eu fui alcançada por Jesus. A partir do momento que eu fui alcançada por Jesus, eu tenho que ter intimidade com Jesus. Eu tenho que ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Porque se quem me ganhou para Jesus se afastar de mim, eu não vou me perder no meio do caminho. Entende? Há duas responsabilidades aqui. A minha de pregar o Evangelho. E a de quem aceitar Jesus continuar no caminho. E não abandonar o que foi entregue nas tuas mãos, a salvação de graça. Porque ninguém merecia. E foi imerecido. Você entende isso, irmão? Amém? Glória a Deus. Então o Senhor pode te usar como instrumento do céu agora, né? Pode te usar como instrumento nas mãos dele para ganhar as almas. Pregue a palavra, fale a verdade. Fale de Jesus que ele liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e ainda leva para o céu. Acabou. Amém? Foi isso que o eunuco entendeu. E que todos aqueles que forem alcançados pela palavra, que eles entendam que a partir do momento que eles têm um encontro com Jesus, eles são os próximos da lista a pregar o Evangelho. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Senhor, nós te adoramos, bendizemos o teu nome nesta noite. Glorificamos ao Senhor, porque o Senhor é bom. E as tuas misericórdias, elas não têm fim. Por isso estamos aqui, porque um dia, assim como Filipe foi usado, Pai, para encontrar o eunuco, um dia também alguém foi usado para nos encontrar. E assim o Senhor deseja também que nós demos lugar, que nós temos disponibilidade para encontrar o perdido também, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Guarda a tua igreja, abençoa a tua igreja, dá autoridade. Que a tua igreja possa ter intimidade com o Senhor. Que cresça o nível de intimidade com o Senhor. Porque é a intimidade com o Senhor que vai fazer a diferença na vida desse irmão, na vida dessa irmã. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Em nome de Jesus, amém? Eu agradeço a minha oportunidade, já passei por quase 15 minutos.